Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Erudição e Devoção. Estamos começando a fazer um podcast aqui. Eu e meu amigo, parceiro, companheiro Matheus Viana iniciaremos esse projeto e eu sou professor de Física, formado pela UFSCar, somos aqui de Ribeirão, todos nós, e gostaria que você falasse um pouco mais de você, Matheus, e depois apresentasse a Gláucia. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu sou professor de ensino religioso, do IAVEC, de ética cristã. Sou formado em teologia, com graduação em filosofia e administração de empresas. Estamos aqui com esse projeto que eu creio ser abençoado, que abençoará muitos. E no nosso primeiro episódio temos a honra de contarmos com a ilustríssima presença da vereadora Gláucia. Muito obrigado por Seja aceitar o muito convite. bem-vinda. E a gente gostaria de que você se apresentasse melhor aí para o público, embora o público com certeza já te conheça. Você é uma pessoa que tem feito uma vida pública aí, né, muito pertinente, né, para a nossa cidade. Então gostaria que você ficasse à vontade, o microfone é seu. Obrigada, Sanhan, Matheus. Eu estou emocionada aqui com um compromisso muito grande de participar da primeira edição, né? Erudição e Devoção. Só pelo nome, né? A gente vê a importância, né, dos tempos que nós estamos vivendo hoje, de levar conhecimento, cada vez mais conhecimento, profundidade, e não dissociado da nossa vida devocional, da nossa vida de entrega, de amor, né, ao nosso Deus. Bom, meu nome é Gláucia, né? Você, Gláucia Berenice, Sanhan é professor dos meus filhos, e Matheus também, com a diferença de que o Matheus eu conheço desde quando ele era uma criança. E, então é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E eu me formei em serviço social, atuei na área há mais de 30 anos, né? Aonde você fez? Não na ERP, da minha formação não na ERP, e já entendendo, né, o meu chamado para trabalhar com pessoas em situação de necessidades. E fui conselheira tutelar, desenvolvi diversos trabalhos sociais, na cidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sou casada com o Joel e tenho 2 filhos lindos, o Rafael e o Lucas. E conheço a Jesus já, né, há um bom tempo, desde os 15 anos, eu estou com 56, então faz 41 anos que eu caminho com o Senhor, né? E aí a gente vai falando. Que alegria, que alegria receber você. Nossa, mas já deixa eu fazer a primeira pergunta, que era justamente no sentido do que você estava falando, né? Quando que foi que você começou a se relacionar com Deus? Como é que foi a sua ida para a igreja? O começo da sua fé? Onde que foi isso aqui em Ribeirão? Conta pra gente um pouquinho mais disso. Olha, eu vim de uma família muito religiosa, né? Então eu frequentava a igreja desde muito pequena e muito religiosa mesmo, devota, até assim, era orgulho da família, né? Porque eu era no meio das pessoas mais idosas, eu estava lá, né? Bem carola. Mas eu tive uma experiência com Jesus quando eu tive 15 anos, né? E eu realmente tive um encontro com o Espírito Santo. E ali mudou tudo, né? Eu era muito tocada pela palavra, muito tocada no louvor, né? Na igreja católica, eu frequentava a igreja da Santo Antônio, né? Da Renovação Carismática. Foi lá, o Magrão te conhece de lá, né? O Magrão é um amigo nosso, professor de biologia. Desde essa época. Foi lá, então? Foi num grupo de jovens que vocês montaram lá na igreja? Eu frequentava o grupo de jovens, né? A nova geração, e tinha um outro grupo que era a comunidade El Shaddai, né? Os jovenzinhos que era na rua da minha casa, né? Morava numa travessa e a comunidade ficava ali na rua da minha... Não tinha como, né? Mas eu era minha boca, um pé na igreja, um pé no mundo, mas quando eu tive uma experiência mesmo com o Espírito Santo, eu senti o amor de Deus mesmo, né? Aí eu tive uma decisão de abandonar o mundo, 15 anos, abandonar o mundo mesmo, as coisas do mundo, e buscar, né? E naquela época, como eu era católica, eu falei, como é que eu vou devotar a minha vida ao Senhor, né?
a melhor forma de eu entregar eu achei, vou ter freira, né? Então eu comecei a participar de seminários, né, encontros vocacionais, porque eu queria entregar a minha vida e servir mesmo a Deus, né, com toda a minha vida. E depois eu entendi que eu poderia servi-lo de outra forma, né? Então eu não precisaria de ficar enclausurada num convento e tudo mais, mas que eu poderia servi-lo de outra forma, né? E então sair dessa ideia, né, de ser freira, graças a Deus, né? Hoje sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, um marido também maravilhoso, e entendi que eu poderia servir o Senhor, essa comunidade. Depois ela se desvinculou da Igreja Católica, né? E hoje a comunidade cristã de Ribeirão Preto tem uma vida própria, com uma clareza muito grande no Evangelho com relação às práticas e à fé. Então, assim, foi muito desde a minha adolescência. Então, eu encontrei o amor do Senhor, né? E nunca mais me apartei dele. Mas e antes disso, antes dos 15 anos, aí, você ia com a sua família na igreja, mas não tinha experiências? Quando foram suas primeiras experiências? Olha, na verdade, minha família é de origem nordestina, né? Então tem muito sincretismo religioso, né? Católico mesmo? Católico e umbandista. Também. Aquela miscigenação, né? Então, assim, eu era muito religiosa na Igreja Católica, mas do lado da minha casa tinha um centro, né, em que minhas tias, né, recebiam espíritos e benziam as pessoas, incorporavam espíritos. Então, assim, eu ficava entre essas duas práticas, né, por conta da religião católica, né, frequentava a missa e tudo mais, catecismo, crisma, mas do lado da minha casa eu frequentava e era muito perturbada, aliás, né, tinha muita perturbação espiritual, sono, sofria muito, né? Mas depois, né, desse encontro mesmo com o Senhor, né, eu entendi, falei, não, realmente só tem um Espírito, o Espírito Santo, né? Os outros não estão da parte de Deus, né? E então eu fui me apartando dessas práticas e comecei a ler a Bíblia, orar, né, procurar ter comunhão com o Espírito Santo para poder me livrar também de todas essas perturbações mesmo que eu tinha. Eu acordava no meio da noite, sufocada, passando mal, né? Isso tudo era um incômodo espiritual mesmo? Incômodo espiritual, sim. Sentia sendo enforcada, sufocada, era muito ruim, né? Mas depois da minha conversão, andando com Deus, né, a gente vai sendo liberta, né? Vai entendendo, tudo com o Pai, né? E sentindo, né, protegida, amada, guardada, né? Medos, né, eles são dissipados, né, pelo amor. Tem experiências muito, muito profundas com Deus nesse sentido. Que bom, a gente fica feliz de saber, né? E depois que começaram essas experiências lá na Igreja Santo Antônio, você já foi líder de jovens? Como é que foi o seu desenvolvimento, né? O seu crescimento espiritual e também à frente das igrejas? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Muito insegura, mas eu tinha um espírito de liderança, né? O Senhor nos deu dons, né? Nos deu vocações e naquela época a gente trabalhava bastante, mesmo na comunidade católica, a gente trabalhava muito na questão social, né? Então eu liderava assim a coleta de alimentos. A gente fazia coleta de alimentos na rua e depois distribuía para as famílias. E trabalho com jovens. E eu era musicista. E então eu tocava violão no asilo. Eu ia perguntar isso agora. Esse grupo de jovens era famoso pelos instrumentos, né? O Magrão toca até hoje, né? É verdade. Então aí eu comecei a tocar teclado na igreja, né? E acaba assim, mais à frente mesmo que eu fui, né, descobrindo um chamado na área social, né? E fui fazer serviço social mesmo, né? Na faculdade eu queria ajudar as pessoas, era uma coisa que queimava do meu coração. Eu andava na rua, eu chorava, falava, meu Deus, né? Quanta pobreza, quantas pessoas sofrendo, pessoas de idade, crianças, e eu olhava, queria muito ir para a África, achava que eu ia ser... vou cuidar das crianças na África, tudo, eu ia muito para Jocum, sabe,
achava que eu ia servir mesmo a Deus em outras nações, né? Mas o Senhor falou comigo, falou, não, você... foi muito interessante, porque eu fazia faculdade não na ERP, né? Aí eu pegava o último ônibus. Eu pegava meia-noite lá na Praça 15, antiga Praça 15. Eu era uma das últimas pessoas, né? Para pegar o último ônibus, pouquíssimos, né? Alguns dias a gente saía mais tarde e eu pegava o último ônibus. E na Praça 15 tinha aquele bando de menino de rua, né? Tirador de cola e trombadinha. Mas isso foi quando? 86. 86. Eu me converti em 81. E em 86 eu ficava, de 86 eu me formei. E eu morria de medo. Meu Deus, eu ficava ali, grudava meu caderninho assim, minha bolsa, ficava segurando, falava, meu Deus, vai ser assaltado, né? E aí o Senhor falou comigo, falou, mas você não quer ir para a África cuidar dos órfãos? Você tá com medo? Falou assim, esses são os órfãos que eu tenho para você. Eu falei, uau. Amém, né? Aí comecei, né? Foi muito interessante que eu comecei assim a me empatizar mais com eles, perder, né, aquele receio todo. E a minha professora, né, ela chegou para mim, serviço social do menor, a gente falava na época, né, que agora menor não é uma palavra que se usa mais, né, criança adolescente, mas na época a gente fazia uma especialização em serviço social do menor. E ela falou, olha, você é a aluna que mais se interessa por esse assunto em sala de aula, debate, participa. Eu tenho uma vaga para você, né, numa organização que eu trabalho, tá, que eu fundei. E aí me deu, né, o endereço para eu ir lá conhecer. Quando eu cheguei lá, eram aqueles meninos da Praça 15. Falei, Os meu mesmos. Deus, né? Não tem como fugir. Foi uma profecia, então. Foi uma foi. profecia. Quando eu cheguei lá, aqueles mesmos meninos, né? E que eu sabia que ela trabalhava numa instituição no Ipiranga, na Casa das Mangueiras, no Ipiranga, ali perto da TV Ribeirão. Ainda? Existe ainda. Mas ela me convidou para trabalhar na unidade central, Entendi. no centro da cidade, né? E quando eu cheguei lá, aqueles meninos, falei, meu Deus. E então eu comecei, trabalhei lá 1 ano e meio, né? E eu sei que naquela época, né? Nós vivemos, como igreja em Ribeirão Preto, nós vivemos assim um momento muito especial. A família do Mateus participou disso, né? A avó do Mateus adotou um menino, e o tio do Mateus levou o menino, líder de gangue, líder de trombadinha, cheirador de cola, usuário de droga. Deixei para a Glaucia contar. Era surpresa? Era surpresa. Olha, o Zé Reis, que é um querido, né, o tio do Mateus. Amado tio José Ele Reis. acolheu, né, o menino, a mãe do Mateus, a dona Neuza. E o seu Emílio levou esse menino para casa. Ele era o líder da gangue de meninos de rua. E esse menino, ele chegou na igreja e não tinha os dentes, ele não tinha. Eu lembro, o Tuti. O Tuti. E aí o Zé Reis levou, né, esse menino para trabalhar na oficina mecânica. Esse menino chegou na igreja vestido social, com dente. Você imagina. A transformação, né? A transformação. E a partir do Tuti, vários outros meninos as famílias da igreja foram acolhendo esses meninos, né? Várias igrejas acolheram esse grupo de meninos. Eram 5, sim, os meninos estavam todo dia na noticiários policiais, né? Eles eram barra pesada mesmo. Mas eles já estavam com AIDS. Né? Eles usavam drogas injetáveis na época, né? Tiravam cola e usavam AIDS. Todos eles já estavam, que era aquele grupo que consumia drogas, e todos morreram. Mas eles tiveram uma experiência assim, com o amor de Deus, sabe? De ter uma vida nova, de ter uma família, Deus, né, sabe? De ter. Eles se converteram mesmo. Eles não firmaram, sabe? Na época nós éramos um grupo de pessoas imaturas, né? Era uma igreja pequena e muito jovem, né? Os Zé Reis recém-casados. Da renovação carismática, isso. Então eram casais, recém-casados, não tinham nem filhos, né? E levaram esses meninos para morar na casa deles, imagina. Né? Tem menino que deu um baile na gente, né? Esse menino muito vivido, né? Mas assim, a gente viu naquela época, né? Que poderia depois os avós, né? A dona Neuza e o Emílio, tem um amor muito grande por eles.
adotaram um outro menino de São Paulo, Herodes, né? E, então, assim, a gente foi vivendo essa disponibilidade, né, de levar o amor do Senhor. Aprendendo também, né? Então, assim, é muita coisa pra gente contar. Na verdade, você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, e assim, só um parênteses, como a Gláucia disse, né, eu conheço a Gláucia desde criança, e desde que eu conheço a Gláucia, isso é fato, ela é envolvida com a área social. E aí eu ia até te perguntar como que surgiu esse chamado da área social, mas aí você já respondeu. E assim, se ela começar a contar todas as histórias que ela tem nessa área, cara, a gente vai ficar aqui uma semana. Vambora. Nossa, tem muita coisa. Eu fico. Do pouco, assim, que eu sei, tem muita coisa. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Gláucia, porque assim, né, você atua há muitos anos na área social, como você disse, né, você é cristã desde o ano de 1981, que foi o ano que eu nasci. Você já é cristã há um bom tempo. E eu queria te perguntar como que você vê, vou falar assim, né, numa coisa mais nuclear aqui, em Ribeirão Preto, como que você vê essa relação da igreja com a área social? A igreja, ela ainda é muito tímida, porque ela ainda opera muito no espiritual, né? Se a gente pega Mateus, né, o Senhor fala, te encontrei quando você estava com fome, e o Senhor não falou, né, eu te amo, eu te abençoo. O Senhor fala, eu te dei de comer. Eu estava com sede, o Senhor não falou, vai na igreja, eu vou orar por você, te abençoar. Eu vou fazer uma oração forte. Fazer uma oração, né? O Senhor deu de beber. Encontrou nu, o Senhor vestiu. Então, são ações práticas, concretas. E a igreja ainda faz uma dissociação muito grande do espiritual para o secular, como se houvesse, para o Senhor houvesse essa distinção, né? Mas uma das coisas que eu mais, e aí eu gosto de estimular as pessoas, porque a gente tem que fazer o bem, mas a gente tem que saber fazer o bem, né? A gente tem que fazer uma distinção da pobreza, como ajudar, de que forma ajudar e a quem ajudar. Não são todas as pessoas que estão numa situação miserável, de necessidade, que a gente deve fazer uma ajuda mais efetiva. Mas por que não, né? Porque a Bíblia faz distinção entre a pessoa que é pobre, mas é preguiçosa. Então não gosta de trabalhar. A Bíblia fala de pessoas que são pobres, né, como a viúva, né, e o órfão, por uma condição especial. Ela fala do estrangeiro, de uma pessoa que às vezes teve que sair do seu país, e por isso ele deixou uma profissão, deixou a casa e vem em uma situação de fuga, de exílio. Então nós temos que acolher essa pessoa para que ela seja atendida naquela necessidade emergencial. Mas quantas pessoas que são ajudadas sistematicamente, historicamente, e não saem da situação de miséria? Né? Então a igreja tem que ter conhecimento para poder fazer esse apoio, boa obra, a boa obra. A que a gente fala no mundo, né? Dar a vara em vez de dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Né? Então, e aí que eu gosto de estimular as pessoas que nós precisamos estudar. Né? Chegou uma hora, eu tinha uma formação, né, em serviço social, me especializei na área de infância, adolescência, né, na época menor, tal, mas chegou uma hora que meus recursos acadêmicos, eles se esgotaram. Meus recursos espirituais também se esgotaram, porque você vai e caminha à luz da revelação que você tem. Né? Só que eu sempre acreditei, né, que a ciência pertence. Quem é o criador da ciência? Deus, né? É o Pai. O criador da ciência. Né? O Espírito do Senhor é o Espírito de temor, o Espírito de conhecimento, ciência. Então, eu sempre gostei muito da ciência. Quando eu aprendi, né, nosso pastor César ensinava, né, que os jovens eles eram 10 vezes mais inteligentes que todos os outros estudantes, os acadêmicos da escola da Babilônia, 10 vezes mais. Eu
peguei isso para mim. Falei, eu tenho um diferencial como filha de Deus que eu posso me tornar 10 vezes mais inteligente, porque a ciência de Deus, se eu pedir, ele vai me dar. Mas a gente tem que buscar o conhecimento que está onde? Que está na academia, muitas vezes, que a gente não foi lá e não trouxe. Ela está contaminada de ideologias, está contaminada. Mas a sabedoria que Deus nos dá, o conhecimento, o discernimento, a gente consegue limpar e reter aquilo que é importante para nós. E nesse tempo eu estava esgotada. Falei, meu Deus, eu vou trancar. Eu vou trancar vocês tudo aqui dentro, jogar a chave debaixo da porta e vou embora, né? Eu trabalhava eu era coordenadora de uma casa para criança de rua, né? O nosso clubinho, né? E eu tinha esgotado. Falei, meu Deus, não sei mais o que eu faço com esse menino. A gente orava, jejuava, expulsava o demônio, fazia tudo, né? E só o amor não bastava, só a vontade, né? Você tinha que saber como fazer. Né? E olha, chegou lá na minha porta, eu orando, pedindo a Deus, né? Que eu falava, eu vou fechar esses meninos aqui, jogar a chave por baixo. Não tinha conselho tutelar na época. Falei assim, eu vou voltar para minha casa. E que eu morava lá com eles, né? E bateu lá na porta. O presidente, uma professora da USP aqui de Ribeirão Preto, oferecendo um convênio na Universidade do Quebec. E o clubinho foi escolhido. Todas as instituições de Ribeirão Preto. Então, assim, nós aprendemos, nós mudamos, nós nos tornamos uma referência em Ribeirão, mas na região. Eu dei treinamento em muitas cidades. Posso dizer que do estado de São Paulo. Por quê? Eu fui lá, sabe, pegar o conhecimento daqueles, eram todos, né? Universidade super conceituada. Depois eu fui para o Canadá. A gente tem que trazer, não adianta a gente querer fazer de qualquer coisa. Não, o conhecimento está aqui, a ação social está aqui. Não, né? Graça de Deus, é unção de Deus. É justo conhecimento. 10 vezes mais eficazes do que os outros fazem. Esse foi o truque de mestre para conseguir sair dessa situação. Sim, foi sim. Buscar conhecimento. E a gente assim, vê que quando a gente tem um coração sincero, o Senhor vai abrir nas portas, né? E naquela época, assim, todo mundo ficou, assim, as instituições de Ribeirão Preto são inúmeras, nós temos mais de 100 professores, eles vinham, estavam uma semana, eles vinham de 60 em 60 dias, a disciplina, a forma de educar, a persistência, a correção. E muitas vezes o cristão tem medo de estudar, me ensinar algo totalmente contrário. Se for contrário à palavra, não é ciência. Perfeito. Eu tenho convicção disso. Perfeito. Se não for coesa com a palavra de Deus, não é ciência. Tem uma ideologia, uma teoria, mas a ciência ela vai corroborar. Toda ciência que tem uma fundamentação, né, bem feita, robusta, ela vai corroborar a Bíblia. Eu falo, não tenha medo. Vai estudar arquitetura, vai estudar biologia, física, química. Não fica com medo de desviar. Eu achava que eu ia desviar quando eu estava estudando. Só estudava marxismo, né, dialética. Sim. Eu falava, meu Deus, eu vou desviar, meu Deus. Principalmente a área de ação social, totalmente. Na verdade, eu tive um bom discipulador, né? E ele me falava, não, você vai responder as questões de acordo com o pensamento dialético, de acordo com teoria dialética de Karl Marx, assim, sociedade era escrito dessa forma, de acordo com. Eu começava a tirar nota baixa, né? Primeira vez eu fiquei com DP, queria debater na prova. Você acaba tendo que jogar o jogo ou não? Como é que é? Como? Porque você está numa escola que está te ensinando marxismo e ideologias de esquerda. E se você começa a responder de contrário a isso, você acaba perdendo nota. Sim. Então você não acaba tendo que jogar o jogo, responder o que ele quer, só para ganhar uma nota, ser aprovada, passar de ano. O que eu fazia? Naquilo que era debate em aula, né, eu debatia. Agora, na hora da prova, né, que naquela época era só prova escrita mesmo, na prova eu respondia de acordo com. Depois que eu comecei a ficar de DP, né, fiquei numa matéria só, né?
Eu falei, meu Deus, né? Primeira prova, eu vou desconverter ou eu vou repetir de ano, nunca aconteceu isso comigo, né? E aí eu comecei a responder de acordo com o que era esperado. Então, é jogar o jogo no sentido, assim, de você responder o que estão te perguntando. Né? E que aquela resposta você dá para ele? Você dá, mas dentro, né, de mim eu tinha, na verdade, né, eu não acredito que quem se formou sem todo esse questionamento hoje, eu estava até conversando antes com o Matheus, né? A gente teve esse avivamento, aí, vamos dizer, do conservadorismo, nessa coragem de falar sobre o conservadorismo. Quem se formou na minha época, década de 80, 90, 2000, e a gente nem tinha noção de que era aquilo, né? Era uma visão de mundo quase que hegemônica, não tinha um contraditório. Quase né? não era, né? Não tinha. Era. Né? Mas naquela época, assim, algumas coisas que eram muito gritantes e a tia falava, meu Deus, né? Nunca reprovei, fiquei uma DP já. Mas foi um aprendizado importante. Mas olha que interessante, né, Sam? Essa questão que você falou, né, de jogar o jogo, no caso da Glaucia. Tem que jogar o jogo porque não quero ficar mais de DP. Mas é justamente porque a classe docente, ela estava dominada por essa visão de mundo. Mas isso desde a década de 80 e 90, já estava assim já. Porque hoje em dia é assim. Desde a década de 60, né? Começou lá isso? Sim. Começou na contracultura. Não, e aí é interessante, eu quero até te emendar uma pergunta, né? Que assim, é justamente esse movimento. Você, como você disse, né? Olha, a gente precisa fazer a área social, mas precisa ter o conhecimento. E o conhecimento científico, conhecimento acadêmico. Uhum. E aí, infelizmente, a igreja, ela de certa forma meio que mistifica, né? No mau sentido do termo, no sentido assim, não, o conhecimento que a gente precisa ter seria o conhecimento espiritual. Mas esse conhecimento espiritual, ele é um pouco alienado do mundo. E não no sentido de, não, peraí, Jesus, assim como Jesus se encarnou, as verdades de Deus também são manifestas na questão cultural, por exemplo, né? Então é buscar esse estudo. Então é justamente isso, né? Quando a igreja, ela teve essa ideia mais pietista, assim, de, não, as universidades já estão dominadas por um discurso secular, então não vou me contaminar com isso, deixou de frequentar as universidades e com isso deixou de formar uma docência cristã. E agora é que a gente precisa reverter esse jogo. Então, no âmbito político, porque agora você, além de toda a sua vasta bagagem na área social, você está há mais de uma década aí, né, brincando, na área política, como que você vê essa disseminação de informação, logicamente, numa política formada, baseada numa cosmovisão cristã? Como que você vê isso assim? Isso está sendo disseminado de maneira satisfatória? E qual a importância dessa disseminação? Na verdade, o que a gente percebe, principalmente no Brasil, né, que é outra formação, alguns países europeus, Estados Unidos, mesmo Canadá, eles têm uma formação mais sólida, né, dentro de uma visão, uma cosmovisão bíblica de participação. Todas as universidades, elas nasceram nas igrejas, né, e americanas, né. Mas o Brasil já veio numa outra pegada, né. E o que a gente percebe dentro do meio político é a mesma coisa, né? A gente viveu uma fase da igreja que se aliou ao Estado por questões denominacionais para conseguir algum tipo de benefício, defesa da sua denominação. Então, eram grupos que se elegiam um representante para defender a denominação, né? E hoje, né, depois de tantos escândalos, né, a gente percebe que a igreja está amadurecendo, buscando representantes que não vão defender uma denominação ou a igreja. Ela vai se pautar por princípios,
né? O que vai levar, né, essa pessoa para a vida pública? É um princípio de servir toda a comunidade. Porque você chega lá, você pode ser eleito por um segmento. Como eu acredito que eu estar hoje no 4º mandato, é porque o segmento evangélico, ele me coloca ali, me representa. E como que eu vou traduzir o desejo dos meus eleitores? É buscando a justiça. E a justiça, né, ela deve ser estendida a todos. Né? Se a gente defender só um segmento, a gente cria um gueto, né? De injustiça, de insegurança para os demais. Então, hoje a igreja ela está se despertando para isso. Mas, infelizmente, nós não temos ainda muitos canais de formação, porque você precisa ter formação, né? Você precisa ter informação e formação, porque tem muita, até o pastor Cote, ele fala que ele trabalha com várias denominações, eles fizeram uma pesquisa, né, entre os jocumeiros, né, que vinham das mais diversas denominações. Aí ele fala, né, que nessa pesquisa, vou tentar reproduzir aqui o que ele falou. Sim, né? Fica à vontade. Que o cristão brasileiro, ele é a mente esquerdista, o coração, eu sei que o espírito é animista. Sim, né? sim. E aí eu esqueci a outra parte, esquerdista, animista, e a outra parte eu esqueci. Daqui a pouco lembra. Já lembra. Então, a mente do cristão, né, ele pensa de forma, não, tem que ajudar todo mundo, divisão social, todo mundo se beneficiar, vamos, né, desigualdade social, vamos combater, né, então aquela coisa de jeito para todos, né, então Bolsa Família, e Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa aquilo. Então, ele pensa a mente da igreja, onde esse cesta básica para todo mundo, está todo mundo igual, né? E animista porque ele é muito apegado às manifestações espirituais do que o apego à palavra. Né? E tem uma outra característica que eu não lembro agora. Mas essa é a visão da igreja que se traduz quando ele vai para a vida política. Não vai acontecer uma transição. Né? Não, é o que você é hoje aqui no privado, você vai levar para o público. E aí a nossa luta para que cada vez mais o cristão que vai para a vida pública, né, ele tenta entender, né, olha, o que tá por trás daquilo. Quando meu primeiro mandato, em 2009, o que eu fui fazer? Fui fazer um curso de gerente de cidades. Porque qual que era a minha prática? Eu entendia muito de ciência social, um pouco de saúde e um pouco de educação. Né? Só que na Câmara eu ia ter que votar leis tributárias. Ia votar leis de direito urbanístico, direito ambiental. Né? Como que eu vou votar essas leis se eu não tenho? Eu vou seguir a cabeça de um assessor? Né? Eu preciso de conhecer minimamente. Né? Então, eu fui fazer esse curso para ter uma visão mais ampliada, né? Um conhecimento mais ampliado, para poder... foram 2 anos ali de formação, de pós, para poder entender. Então, geralmente, o político chega ali, ele não busca essa, ele é engolido, né, pelo mandato, pelas demandas, e eu entendo, né, que cada vez mais, né, a igreja precisa de qualificar os seus quadros. Né? A vocação, ela nasce espontaneamente. Né? Eu vejo assim, a minha vocação para a política foi um processo natural, né, que nem eu via. Eu nunca me imaginava, por características pessoais, né? Eu nunca me imaginava sendo vereadora. Eu ia perguntar isso também, né? Quando que começou isso, né? Que você tem um chamado de Deus para essa ação social, né? Mas quando que foi essa autodescoberta, esse autoconhecimento? Não, eu sou político, né? A gente pode dizer assim, eu sou, não sou, agora serei, não sou mais. Como é que é isso, muito né? interessante. Olha, em 93, o Conselho de Pastores, o pastor João Roberto Lotti, ele me chamou e falou, Glaucia, vai ter eleição para Conselho Tutelar? Aí chamaram lá o pessoal da Igreja Católica, me chamou o Conselho de Pastores para indicar alguém. E como você trabalha? Né? Aí nós indicamos o teu nome, vai lá. A gente não sabe nem o que é. E nem eu sabia. Primeiro Conselho Tutelar, né? Então eu fui assim, né? Fui porque me mandaram ir, né?
Foi uma bênção. E para a vida pública, política, também foi a mesma coisa. O pastor Danilo me chamou em 2004, né? Um aconselhamento, assim, que eu tenho com ele esporádico, né? De tempo em tempo, depois de um aconselhamento e tal. E aí ele me perguntou, me chama a gente filha, né? Filha, o que você acha da vida pública, né? De ser vereadora? Não tenho jeito para essas coisas. Ele falou, não, mas todo mundo vem aqui. De 4 em 4 anos, vem aqui e falou, sou candidata a vereador, queria que o senhor me apoiasse. Pessoas que nunca fizeram nada pela cidade, nunca fizeram nada nem pela igreja, e quer se candidatar porque é conhecido, porque acha, né, que é bom. Aí eu falei, ai, Danilo, eu gosto de trabalhar. Você fala assim, tem poder diversos projetos sociais na igreja, né? Eu gosto de trabalhar, né? Mas, assim, para ser vereador e lá ficar defendendo a igreja, dar terreno, dar área, dar despachante de igreja, se eu fosse, eu entendo que política, não se eu fosse, não falei isso, não. Eu entendo que política é para servir a cidade. Você vai lá não para defender a igreja, defender o interesse da igreja, mas servir a cidade. Interesses de ninguém, né? O interesse da cidade, né? Esse é o cidade, foco, né? Sim. Aí ele falou, olha, se você tivesse respondido diferente, eu não ia fazer a segunda pergunta, a segunda proposta. Agora, como você respondeu, né, dessa forma, ele queria que você orasse, né? Você orasse para ver se, né, Deus tem isso para sua vida. 2004. E eu orava de vez em quando, assim, nada a ver comigo, né? Não era uma coisa que queimava no seu coração, né? Deus me conhece, eu sou muito simples, não gosto, assim, de holofote, pode aparecer, não gosto de falar. E não gostava, né? Porque agora tu falou gostando até demais. Não, né? Isso é bom, isso é bom. Ossos ofícios. Aí, olha só, em 2007, eu participei de um evento, e nesse evento foi num departamento, Divisão Regional de Saúde. Estavam todos os diretores, coordenadores de ONGs que trabalham com AIDS. Eu trabalhava na Casa de Apoio à Missão HIV, daí eu fui chamada para ir nessa reunião. E chegou lá, na verdade, era uma reunião para os movimentos LGBT. E eles estavam com recursos, empoderando, ajudando essas instituições a se organizarem de forma legal, montar estatuto, recursos para cartilhas, folders, vários materiais de divulgação de todo o advocacy, para eles implantarem a agenda, né, nos municípios, porque eles alegaram lá, né, que eles já tinham emplacado, tinham tido vitória nas câmaras, na Câmara Federal, nas câmaras estaduais, e agora estavam indo para os municipais, né? E aqueles movimentos, então o cara ele coordenava a parada gay em tal cidade. Então, ao invés de ser um movimento, ele vai ser uma ONG, uma instituição, e aí ele vai poder receber recursos. E para barrar a bancada evangélica, foram falando, eu falei, uau. Eu falei, não tem interesse, obrigada, até a próxima. Eu fui embora orar, falei, Jesus, o que é isso? Né? Uma coisa que não tem nada a ver, usar recursos públicos para uma bandeira, né? A gente tem que usar recursos da saúde para a saúde. Né? Eu sempre trabalhei com AIDS, e muito paralelo ao movimento gay, né? Por conta de, naquela época, na primeira leva da epidemia, a maioria eram homossexuais, tinha muito preconceito, a gente sempre trabalhou com esse segmento, sem problema nenhum, mas eu achei um absurdo aquilo. E eu fui orar. Né? E Deus falou muito claro comigo em Juízes 9. E ele falou, Deus, levanta políticos. Que eu falei, esse dinheiro foi uma verba que passou lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como é que esses deputados não viram? Como é que deixaram? E ali chorando diante de Deus. Né? Aí Deus falou comigo em Juízes 9. Enquanto a figueira, a oliveira e a videira se omitirem, o espinheiro vai governar. E o espinheiro não tem nada para levantei ali. Mas como é que foi? Limpei. Você abriu a Bíblia para uma consulta? Não, eu estava orando. Deus me fez lembrar dessa passagem bíblica. Deus me fez lembrar.
lembrar daquele momento, dessa passagem. Falou no né? seu ouvidinho, né? E eu estava de joelho, estava chorando ali, sabe? Chorando mesmo. E o Espírito Santo falou comigo, me fez lembrar. Mas é o que Jesus fala, né? Que o Espírito Santo lembraria das Faz coisas. lembrar, me veio. É isso mesmo. Me veio na hora essa passagem, sabe? A mensagem dessa passagem, e eu levantei dali, falei, amém, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, acho que dá. Aí eu lembrei da conversa, né, com o Danilo, porque eu falei, eu orava de vez em quando, gente. Assim, uma vez por ano, sei lá, eu orava muito pouco. Falei, Deus, se eu tiver. A gente sempre coloca assim, Deus, me usa no que o Senhor tiver, mas faz você não a sua queria vontade. aquilo para você, né? Era uma coisa que outras pessoas já viam e você, tá bom, vou orar. Tô orando, né? Era uma coisa, sei lá, muito. Até quando eu voltei dessa reunião, né, eu liguei para o pastor Djalma, que era o líder da intercessão. Falei, pastor, vamos orar, né, por esse projeto. É um projeto maligno, né, porque eles querem levantar lideranças para barrar as bancadas evangélicas nas câmaras, uma coisa maligna mesmo. Tal. Fui orar, fui fazer minha parte de oração, de intercessão e tal. Depois procurei o pastor Danilo e falou, Deus falou comigo. Deus falou, então vai, minha filha, vê o que você tem que fazer, que partido você se filia, vê aí como é que tem que fazer. Aí foi 2007. O outro ano era ano de eleição. Aí deu prazo certinho para meu filiar um partido e estar habilitada para a eleição, né? Então, eu entendo, eu não sei quanto tempo eu falo muito, né? Quanto tempo a gente tem ainda. Manda bala. Mas uma coisa, né? Às vezes as pessoas, elas ficam buscando a vocação delas, né? Uhum. Ficam meio, eu quero servir a Deus, qual é a minha vocação, qual é o meu talento. E nós já temos dentro de nós, né? Nós já temos dentro de nós esse caminho já, né? Que a palavra fala que o Senhor, de antemão, né? Nós somos feituras deles, acho que é Efésios 2:10, falando com um teólogo aqui, é brabo, hein? Eu acho que tem certeza que é Efésios. Não, 2:10 é outra coisa, mas... 2:10 é outro, né? Ajuda a gente. Mas é então. Efésios 1. Efésios 1, isso. né? Somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão nos preparou. Então, nós, quando o Senhor nos fez, né? Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala feitura, dá um sentido artesanal, né? Eu gosto dessa palavra feitura, que é Deus formando mesmo, né? Deus ali formatando detalhes, colocando coisas muito específicas na nossa vida, né? Dons, talentos, características que Ele vai usar, né? Para as boas obras que Ele vai de antemão preparou. Né? E então eu creio que o Senhor Ele colocou em nós já esse caminho, né, do nosso destino. E a gente tem que olhar para nós, a gente tem que olhar para nossa família, a gente tem que olhar para aquilo que a gente gosta, daquilo que nos indigna, traz um sentimento de indignação muito grande, um desejo de mudar, né? E depois passado, né, essa fase assim, né, que foi, tem coisas que Deus tem que me pegar assim e me colocar, senão eu não vou. Mas ele faz isso com todo mundo, né? Ele faz na hora certa, vai lá e faz, que é ali que você tem que estar. É que eu sou meio mula, eu sou meio mula. Mas quem que não é, né? Quem não é, né? Então, qual que é o conselho que eu gosto de falar para os jovens, né? Olha para aquilo que você gosta, sabe? Aquilo que te prende teu coração, aquilo que traz, né, um desejo forte. Então, lógico ao mesmo que nós... tempo te aproxima de Deus, né? Tem que ser um gosto, sim, mas porque que os nossos desejos, né? para falar que a gente deseja vai ser contra nós, né? A gente tem que dominar. Mas aquilo que, lógico, que traz paz, né? Que traz alegria, que, né, te aproxima do Senhor, a sua vocação muitas vezes está ali, né? Eu olho para minha família, né? A cultura, né, da minha família, apesar de todo o sincretismo religioso, tudo, é uma família muito acolhedora. A gente sempre teve crianças, minhas primas, que vinham da Bahia para estudar, estavam passando fome lá, vinham estudar, eram cuidadas pela minha avó, sempre acudindo, né, a palavra que a gente fala, os baianos falam, né, Matheus? Sim, meu pai, eu tenho sangue baiano nas veias. Acudindo todo mundo, socorrendo, né? Então, isso, né, já estava, né? Isso aqui já família, era algo né? da família. Do sangue, quase, né? E na verdade, eu creio muito, né? Na minha família tem, graças a Deus, né? Tem uma origem evangélica, protestante, né?
da parte do meu avô, então já tinha essa bênção, né, que veio, né, sobre isso, tem vindo sobre a minha casa. A palavra não volta vazia, né, Glaucia? É. Então, assim, eu tenho muito desejo, sabe, que as pessoas, os jovens principalmente, eles entendam, né, como que o mundo precisa que a gente tenha essa visão, né, que não existe secular e espiritual, né, que a minha profissão, então eu vou trabalhar no ministério, vou ser professor de uma escola, né, que eu acho mesmo uma bênção, né? Meus filhos sempre estudaram em escolas devocionais, evangélicas, confessionais, que falam, né? Sim. Confessionais. Mas nós precisamos também de ter professores lá na escola pública, sabe? Desde do ensino fundamental até a academia, para poder trazer um outro ensinamento. Não sempre ter juízes que vão julgar com justiça. A gente vê tudo que está acontecendo no nosso país, né? Um ativismo judicial, e aí não é só aquilo que a gente vê lá no STF, né? Lá é uma visão macro, mas isso também acontece nas comarcas, né? Nas pequenas decisões. Que a mídia não noticia, né? Então, tudo isso, eu tenho situações aqui que eu vivi de levar violações de direitos, né, com relação à erotização de crianças, à ideologia de gênero, que simplesmente não prosperaram, porque a visão está muito contaminada, né? E então nós precisamos de ter profissionais em todas as áreas que têm essa visão, que quer comer, quer beber, faz tudo para a glória de Deus. Então, se comer e beber é uma coisa tão banal, dirá trabalhar, né? Banal, assim, trivial, né? Você trabalhar e ser um sacerdócio, né? Que é o trabalho. Né? Então, eu entendo que a minha vida, eu tive essa felicidade, né, de encontrar o meu ministério, que é a minha profissão, né? Mas muitas pessoas podem encontrar o ministério e a profissão no meio secular, né? E aí a gente vai mudar o Brasil. Aí eu acredito que a gente muda o Brasil. Se Deus quiser, né? Mas, Glaucia, me fala, atualmente, onde é que você está trabalhando? Onde é que você atua aqui na cidade? Quais são as instituições? Eu só trabalho na Câmara Municipal só lá, agora. Mas aí você faz projetos para esse tipo de assistencialismo? Eu trabalho muito com capacitação, eu dou uma supervisão, tento manter uma distância ética, né, das instituições que eu ajudei a fundar aqui na cidade, porque como essas instituições recebem... Quais foram? A SOBERP e as ONGs do Crescer, né, as ONGs da igreja, que nós temos hoje nós temos o Espaço Vereda, nós tínhamos uma creche, o núcleo de formação para mulheres. Como essas instituições recebem verbas públicas, né, que eu voto lá na Câmara, né, então eu procuro manter uma distância, né, não sou atuante como era, né, mas ao mesmo tempo está ali de cima, né, fiscalizando o que vocês estão fazendo, né? Sim, mas é supervisão, né? Falou, olha, acho que seria interessante, pelos 34 anos, né, trabalhando nessa área, e às vezes pedem capacitação, então eu dou muita capacitação na área do abuso sexual infantil, nós estamos agora no Maio Laranja, né? Então eu dou muito treinamento para as famílias, eu sou representante do Dr. Guilherme Shelby aqui no estado de São Paulo. Então dentro dessa, ele tem uma rede nacional, né? Vou convidá-lo. Chama ele para cá. Tem a Rede Cristãos pela Infância, né, que ele coordena nacionalmente. Aí tem a rede estadual, né, que eu faço a coordenação. E o nosso alvo é que todo município tenha a sua rede municipal cristã, né, Rede Cristãos pela Infância, em que cada igreja tenha pelo menos uma pessoa formada, capacitada para fazer a prevenção do abuso sexual infantil. Pelo menos um professor de escola dominical, um pastor tenha essa formação, né? E foi até interessante, né? Porque a gente tem muita perseguição no meio político, né? E como eu dei uma honraria para o Dr. Guilherme Shelby, que desde 2010 ele vem a Ribeirão Preto capacitar, né, as pessoas. E aí eles começou representante da rede estadual, e ele é da rede nacional. Eles achavam que eu ganhava dinheiro, fizeram uma reportagem enorme, falando que eu
quanto que eu recebia para vender os cursos deles, para dar os cursos deles. Nossa, né? É muito... As pessoas são muito maldosas, né? Então, é gratuito. Quem quiser receber esse curso, só me ligar, né? Pode me acompanhar aí pelo Instagram, né? Mandar um recadinho. Esse final de semana eu vou estar dando uma capacitação em Guariba, né? Sábado, à tarde, das 2 até a noite, dando a capacitação para um grupo lá de professores, escola dominical, pais, líderes de ministério infantil. E é importante levar, né? Graças a Deus eu consegui fazer uma capacitação pela USP em violência doméstica, isso em 94, depois eu fui me especializando, né? Sempre procurando me especializar, e agora eu tenho know-how, né? Para passar esse tipo de informação. É muito delicado, é muito polêmico, a gente tem que fazer de uma forma com muita sabedoria, muito entendimento, porque às vezes uma denúncia que é feita de forma errada, né, ou que não seja procedente, pode destruir, né, uma família, um casamento, a vida dessas crianças. Então, a gente dá todo esse tipo de treinamento. Então, hoje, praticamente, para responder a sua pergunta, que foi muito simples, né, eu não estou vinculada assim, a nenhuma instituição, né, mas eu procuro... Você vai? Eu frequento a comunidade cristã de Ribeirão Preto, né? Eu era líder de célula, sou líder de célula, né? E então tenho célula semanalmente, e na Câmara eu trabalho bastante nessa área, né? Eu sou presidente do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Nós procuramos, porque eu comecei a trabalhar com crianças de rua, né? Então, são exploradas sexualmente, exploradas pela mendicância, pequenos furtos. Então, a gente faz um trabalho forte no sentido de trabalhar contra a naturalização da criança no trabalho, porque uma coisa foram nossos pais trabalharem, né? Nossos pais trabalharam, minha mãe tem muito problema de saúde, porque ela trabalhou desde os 7 anos, né? Uma criança de 7 anos não tem formação física, os ossos não estão formados, estrutura óssea, né? Psicológica. Isso, então, minha mãe tem problemas seríssimos de saúde por conta, né, de ter trabalhado desde os 7 anos de idade. Então, é outra história. Eu comecei a trabalhar, meu marido começou a trabalhar vendendo pão na feira, né? Hoje, quem não estuda, até quem estuda não consegue um lugar no mercado de trabalho. Agora, a criança que deixa de estudar para trabalhar, essa criança já está, assim, o seu futuro já está completamente comprometido. Ela nunca vai estar em condições iguais de competir, né, para o emprego. Então, hoje que a gente trabalha muito, não podemos naturalizar o trabalho da criança. A criança tem que estar na escola. Então, a menina que deixa de trabalhar porque ela vai cuidar do filho da vizinha, né? Ela vai fazer uma faxina, ou vai trabalhar num mercadinho ali sem registro. A hora que ela voltar para o mercado de trabalho, tentar, né, voltar, ela já está em condições muito desfavoráveis, né? E a escola, né, hoje a gente luta com relação à evasão escolar, e o trabalho é um grande vilão, né? É um ganho fácil, rápido para a família que está passando por dificuldades, às vezes trabalhar num lava-jato, num servente. E aí? Como é que ele vai, né? Hoje tudo é informatizado, tudo você tem que... E a gente também tem trabalhado nesse sentido, de qualificar as entidades de Ribeirão Preto para oferecer cursos mais atualizados, é aquilo que o mercado de Ribeirão precisa, né? A gente tem um grande mercado aí na área de tecnologia, Ribeirão é um polo, né, de tecnologia. Nós temos uma demanda também muito grande na área de saúde, temos muitos serviços de saúde, e hoje operar um sistema, né, de computador, uma menina que está trabalhando, ela precisa de ter uma formação específica na área de saúde, na área da justiça também, né, por causa da cidade judiciária. Então, nós temos procurado trabalhar a formação desses meninos para que o mercado está pedindo esses profissionais, né? Então, as entidades também, né, a gente tem as entidades formadoras, as entidades também atendam o mercado, porque esses meninos já vão em vantagem, e a empresa também forma o seu profissional de acordo
né? Já chega lá com 14 anos, de acordo com o perfil da empresa, né? Com os valores, a visão da empresa. E pode ter um funcionário que já está formado de acordo ali com os valores da empresa, né? E a necessidade. Então, a gente trabalha bastante com relação também à violência contra a mulher, né? Não naquela vertente de colocar a mulher contra o homem, né? A vertente feminista, né? Mas de levar a educação mesmo para os meninos, né? Com relação ao respeito, às diferenças. Procura fazer essa ação, né? mais voltada para isso. É interessante, Glaucia, na sua fala, que a gente vê um desenvolvimento no conceito de ação social. Então, assim, toda a sua fala mostrou assim de maneira muito vivo, categorizada, né? Exato. Foi uma coisa brilhante, tá sendo muito bom te ouvir aqui falar sobre assim, né, o seu próprio desenvolvimento como pessoa no âmbito político, mas a gente vê assim a amplitude da ação social, da área social. Porque quando a gente fala de área social, vem muito na nossa cabeça ajudar o pobre no sentido assim, ó, se ele tá nu, vamos dar roupa. Se ele tá faminto, vamos dar comida. E parece que fica circunscrito apenas a isso. Mas aí você, assim, falou aí de um leque de tudo aquilo que abarca a questão da ação social. E aí, dito isso, eu queria te perguntar se você acha que a visão social que a igreja nutre, ela é reduzida, e se uma outra coisa também, que assim, essa ação social reduzida, se ela não é muitas vezes usada como um braço político. Ou seja, é usada assim para defender uma agenda ideológica. Você vê assim, mais ou menos? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu vejo assim que, falando da igreja, né, Sim. da igreja evangélica especificamente, Sim. eu vejo que é a falta mesmo de um entendimento da profundidade. Você pode tanto dar um continuismo naquela situação, né, de miséria, né? Se você não tiver critérios, até para doar uma cesta básica, né? Você vai promover o quê? Que aquela pessoa continue dependendo. Né? Eu vejo que é mais um amadorismo, né? E às vezes você tem um assistente social dentro do seu corpo de membros que pode dar uma ajuda, pode orientar essa família. Né? Olha, situação financeira, onde você pode agora ter acesso a esse tipo de benefício. Tem um curso profissionalizante, tem uma situação, né, de emprego emergencial. Então, às vezes, a igreja, ela, por estar dissociada, né, muito dissociada, né, das políticas públicas, das ações mais efetivas, ela se limita a isso, né, a dar a cesta básica, a dar, né, a campanha de agasalho, cesta básica, um suporte, e, na verdade, é por amadorismo mesmo, sabe? Por não entender que tem que na verdade, né, você tem que trabalhar muito a cultura, né, a cultura das pessoas, né, que as pessoas chegam na igreja, né, e tem uma forma de ver o mundo, uma forma, né, de lidar com as finanças, lidar com, né, o relacionamento familiar. Então, é essa cultura que tem que ser mudada, né, quando a cultura do reino ela traz uma transformação. Né, e aí a ação social não pode estar desvinculada do discipulado, Sim. não pode estar desvinculado de toda a ação que a gente tem, né? A pessoa chega, a gente fala, ele era alcoólatra, era viciado, parou de, glória a Deus, parou de fumar, parou de usar droga, né? Mas tem muitas, foi a faxinona, né? Isso, foi a faxinona. Agora grosso. Tem outras questões, né? Porque mesmo o dependente químico, ele é manipulador, né? A pessoa que já vem, né, de uma história de mendicância, tem toda uma condição psíquica a se tratar, né? Então tem muitas coisas. E eu vejo mais que peca pelo amadorismo. Sim. Né? Sim. Muito bom. É que assim, se a gente pegar tudo que você falou, cara, a gente ficaria aqui assim, muito tempo, né? Quando ela começou a falar da questão de que nós precisamos adquirir o conhecimento a fim de aplicá-lo no reino, comecei aqui a borbulhar por dentro. Falei, nossa, eu vou fazer umas 15 perguntas. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui ele é cronometrado, né?
Como é que tá nosso tempo? Terminou? A gente pode ficar mais um pouquinho? Não, tudo bem. Não, gente. Só deixa eu perguntar mais uma coisa, então, antes da gente terminar. Durante a sua vida, quais pessoas que te inspiraram a mudar um pouco da sua postura, de ser mais proativo em ajudar outras pessoas? E hoje em dia, quem são essas pessoas também que te inspiram, né? Você olha para a pessoa e fala, não, aquele cara, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, sabe? Aquela brincadeira que a gente tem, né? Quem que ao longo da sua vida e hoje em dia são pessoas inspiradoras para você? Olha, primeiro é minha mãe. Minha mãe é minha grande inspiradora, meu modelo. Fantástica, a Dona Nilza. Todo mundo conhece ela nos Campos Elíseos. Todo mundo conhece a Dona Nilza. A professora Neuzinha, a doutora Neuza, mas a Dona Nilza, todo mundo conhece, é a modelo para mim. A mãe do Matheus é a minha segunda mãe branca. Entendeu? Não é porque ele está aqui, não. Mas a Dona Joana, né? A Dona Joana, ela é uma inspiração, em todo sentido. Como serva, mulher de Deus, como minha líder. Como então, mãe. Como mãe, a gente caminha Você é suspeito, junto. Né? Há muitos anos. Fazer o jabá, né? Tem que ter uma imparcialidade aqui, né? E, sabe, para mim, no começo da minha vida, né, o pastor César foi uma pessoa que me ajudou, né, a entender meu chamado, entender o meu ministério, né? Graças a ele, eu entendi que eu não nasci para ser dona de casa, né, que eu tinha um chamado que eu podia conciliar, né? O meu chamado e ser mãe, ser dona de casa, eu concilio os dois, viu? Cuido da casa, só não cozinho, tudo eu faço, lavo roupa, lavo a casa, passo roupa, tudo direitinho. Sou vereadora, mas eu sou dona de casa. O Joel disse que é bom de cozinha. Né? Meu marido é que cozinha bem, eu nem arrisco. Mas pastor Danilo e Mônica, numa segunda fase da minha vida, tem sido assim para mim um alicerce fundamental na minha vida, sabe, do meu chamado mesmo, para a vida pública. Eu vou te falar, muitas vezes eu liguei, assim, desistida, desistida mesmo, né? Graças esses altos e baixos, né? Então, desde o primeiro impulso até hoje, né? Então, são pessoas que me inspiram demais, sabe? Eu convivo de perto com eles, né? Recebo, né, no discipulado, né, de horas, né, poder ficar horas ali falando de todas as minhas angústias, todas as minhas fraquezas, minhas dúvidas, meus medos, né, então é uma pessoa que me impulsiona, sabe, a tirar o melhor, né, coisa que você não está vendo, a pessoa, mas você tem isso aí, e vamos lá, e então, assim, são pessoas muito, muito importantes, né, na fase, né, nessas fases que posso dizer que são as pessoas, e meu marido que não tem nem, meu Deus do céu, Joel, acho que se não fosse ele, talvez eu nem teria, né, falei, ele gosta mais de política do que eu, não entende mais de política do que eu, e só a parte prática, né, mas ele é apaixonado por política e me dá todo o apoio, sabe, é uma pessoa assim que, se ele não me desse esse suporte, se ele não tivesse esse coração tão manso que ele tem, tão compreensivo, né, um homem às vezes tem dificuldade, né, de ver que a mulher é projetada mais, né, está mais à frente, né, então ele me dá todo esse suporte para eu poder ter uma vida pública, né, então graças a Deus tem pessoas, a gente até peca, né, de não mencionar algumas, né, mas são as pessoas que eu acredito que são mais fundamentais aí em toda a minha formação. Interessante, né, Glaucia? Quando Deus dá o chamado para a pessoa, e logicamente que esse chamado ele é desenvolvido, né? Porque tem uma visão muito mística também, no sentido assim, Deus me chamou e eu atendi. Lá em Filipenses 2,13 a Bíblia fala que é Deus que opera tanto querer quanto realizar. Mas lógico que Deus também não é aquele que impõe. Ele vai, à medida que a gente vai se relacionando com ele vai moldando ali o nosso coração. E é muito interessante que quando você colocou essas pessoas aí que têm sido, de certa forma, suporte para a sua vida, como o próprio Deus prepara pessoas para poder, né, ali serem suportes para você desenvolver com desenvoltura o seu chamado, né? Interessante assim, não, o marido que é compreensivo,
pastores, que o pastor César, né, lá atrás, De já te estrutura, despertava. Exato. Como Deus, ele é perfeito, assim, né, nos mínimos detalhes, as próprias pessoas que Deus vai colocando, assim, vai tudo assim, contribuindo para o exercício do seu chamado, né? Muito legal. Olha, a mãe do Mateus, a Joana, Deus me deu um chamado muito claro, né? Eu até preciso desenvolver mais, eu tinha mais, né? Uma sensibilidade, assim, né? Do Espírito Santo. E Deus me falou, quando eu fui no Maria Casa Grande, Deus falou muito claro comigo. Pede-me, te darei as nações por herança. Quando eu li aquele bairro inteiro e falei, Deus, eu quero esse bairro. Isso é um detalhe, né, Glaucio? Seu Casa Grande no começo. No começo. Era, cara... Primeiro, assim, eu subi no caos. monte, primeiro e foi entregue. Eu morava no José Sampaio. 92, 93. Eu fui pro José Sampaio em 88. Então, é perto. Né? Eu morava no Geraldo de Carvalho. Então, eu sei Não como tinha é que nada. era. Entregaram as... Eu vivi isso aí também. E olha assim, Sarranza, entregaram as casas na segunda-feira e no sábado eu fui lá, né? Então tava aquela terrão, aquela coisa, né? Eu compartilhei eu já cuidava do clubinho, né, com as crianças. Aí eu compartilhei numa reunião da igreja, né, o sonho que Deus tinha plantado no meu coração. E a Joana, ela abraçou e, olha, ela fez com uma excelência. Foram mais de 20 anos ali. Foram. Né? Mais de 20 anos Vocês trabalhando. Desbravaram ali. Mais de 20 anos, né? Foi. E olha, o projeto assim, que atendeu todas aquelas pessoas do Maria Casa Grande foram evangelizadas. Todas. Sim, vamos dizer todas. Os cursos profissionalizantes, né? Glaucio, e palavra no povo. Elas receberam formação profissional, né? Mas o espiritual. Todas as pessoas. A Joana conhecia todas as famílias. E também o Alexandre Balbo, tudo mais. O Casa Grande, que foi aquele que era a paixão da sua mãe, né? Ainda é, né? Então, assim, Deus vai colocando as pessoas. Mas nós temos que encerrar, né? Pode me convidar para a próxima. Isso eu falo, cara, conversar com a Glaucia é muito bom, cara. Com certeza. Se a gente falar dos sopões, né, que a gente ganhava carcaça de frango, fazia sopa com aquilo e era uma alegria, né? Era uma alegria e multiplicava. E multiplicava aquela panela. Cara, foi uma época tremenda. Mano, muitas coisas. Não, é importante a gente fazer isso e a gente quer te chamar mais vezes. Porque a maioria das pessoas aqui de Ribeirão vê você, vereadora Glaucia, uma vereadora cristã, mas não sabe todo o teu currículo, não sabe o tanto que você já ralou, tanto que você já trabalhou. Quanto barra que eu amassei, né? Exato, tanto ali que de maneira oculta você trabalhou para o bem-estar de muitas pessoas na cidade. Então, isso é importante, né? Muito importante. E muito obrigado também por receber esse convite de bom grado, né? Ter vindo aqui gravar com a gente esse primeiro podcast. Estou muito grata. A gente começou com o pé direito, de verdade. Os dois pés, né? Com certeza. Os dois pés. E vamos combinar mais vezes para você vir aqui no Erudição e Devoção, contar mais dessas histórias, os desenrolares dos novos projetos, as novas ideias que você tem. A casa é sua, né? Sinta-se em casa. Muito feliz. A escolha do nome, erudição e devoção. Tem que caminhar falou, né? junto. Isso é uma coisa também, Glaucio, que já queima no meu coração há muito tempo. Então, como que Deus vai convergindo as coisas, né? Não é? É o que eu creio. Obrigada. Obrigado a você, Glaucio. Obrigado a você. Próxima. Obrigado, mestre Mateus, também. E obrigado a todos vocês. Até o próximo podcast. Estaremos sempre com vocês. Episódios semanais. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.